Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, hoje eu quero falar a respeito de Apocalipse, versículo 7, capítulo 7. Amém? Amém. Olha, meus irmãos, o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, e do Deus vivo, e clamou com grande voz aos anjos que foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifique a terra e nem o mar, e nem a árvore, até que haja os assinalados na testa do servo do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, que era 144 mil judeus. Olha, meus amigos, esses anjos aqui, esses 4 anjos que estão aqui, que perseguiram o povo judeu, esses anjos, segundo o irmão Branham, Mussolini, Stalin, Eichmann e Mussolini. Vamos ver aqui quem são esses anjos que estava fazendo esse movimento. Um desses anjos foram Benedito Mussolini, que perseguindo o povo judeu e causando guerra sobre o mundo. E o outro foi Stalin, vocês estão vendo, e o outro Adolfo Hitler e Eichmann. O profeta William Branham fala que esses 4 anjos de Apocalipse aqui são essas 4 pessoas que estavam no mundo causando todos esses transtornos, até que o Senhor Jesus Cristo se levantou e parou. Quando o Senhor Jesus Cristo veio e se levantou e repreendeu esses 4 anjos, rapidamente eles tiveram um fim horrível. Mas hoje eu quero falar um pouco a respeito de esquerda e direita. O que é a esquerda e o que é a direita? Para que vocês possam entender aqui como surgiu a esquerda. Diz assim: o termo esquerda na política surgiu durante a Revolução Francesa em 1789, quando os deputados que se opunham ao rei e ao antigo regime se assentavam à esquerda da Assembleia Nacional, e esses deputados que defendiam a mudança social e política mais radicais e passaram a ser conhecidos como esquerda. Para que vocês possam entender, lá nos Estados Unidos, meus amigos, existe a esquerda e a direita, e lá não existe comunismo. O problema da esquerda no nosso país e em outros países que existem por aí é porque existiu 3 ismos, que chama nazismo, fascismo e comunismo. Esses 3 ismos no mundo, através dessas 4 personagens que eu disse para vocês aqui: Adolfo Hitler, Stalin, Mussolini e Eichmann, que causou esse movimento no mundo e perseguindo os judeus, até que o anjo chegou e levantou e falou: não, pare com tudo isso aí, para que até que se cumpra os assinalados, que é 144 mil judeus. Então, meus amigos, para que vocês possam entender, a esquerda do nosso país está mesclado com essas doutrinas de demônios, esses ismos que entraram no meio da esquerda. A esquerda em si é boa, como está dizendo aqui, que os deputados se colocaram ao lado esquerdo para defender o povo, mas quando entrou esses ismos aqui, esses ismos que no final o profeta fala que esses 3 ismos se fundiu em um. Fascismo, nazismo se fundiu no comunismo. E essas doutrinas, meus amigos, são doutrinas de demônios. Esses 4 anjos aqui, são demônios, são anjos caídos, que veio aqui danificar a terra, veio causar o caos. Mas quando esses anjos estavam aqui causando destruição no mundo, o Senhor Jesus Cristo se levantou e parou.
Quando o Senhor Jesus Cristo aqui, no capítulo 7, repreende esses anjos, rapidamente eles têm fim horríveis. Como Adolfo Hitler, como está escrito aqui, ó. Como está escrito aqui, Adolfo Hitler morreu de suicídio. Ele mesmo se matou. Quando o anjo que estava na banda do sol nascente se levantou e repreendeu eles, e fala que Stalin morreu de hemorragia cerebral. Vocês estão vendo? E Benedito Mussolini foi executado, tá vendo? Executado. E o outro caiu, o avião caiu com ele e morreu. Então, meus amigos, uma certa feita, eu vi uma pessoa que disse ser à frente da mensagem do irmão Branham, à frente de um grupo, com a camisa vestida Lula livre e dizendo que ele era comunista. Uma pessoa que disse ser conhecedor da mensagem do profeta. Então, meus amigos, o comunismo, esses ismos foram criados no inferno. Esses ismos que existiram, essas pessoas encabeçaram esses ismos aí, são doutrinas de demônio. Mas a esquerda em si é isso aqui, que eu li para vocês aqui. Um grupo de deputados se colocou contra o reinado e se colocou à esquerda defendendo o povo. Mas não tem nada a ver com esses ismos que entraram no meio da esquerda. O fascismo, o nazismo e o comunismo. Mas aqui, segundo aqui Apocalipse 7, diz que depois que os assinalados, que os 144 mil judeus, eles vão voltar de novo com grande força. Esses ismos aqui vão voltar. Porque foi repreendido até que se cumpra, como está escrito aqui, ó. E disse assim, e disse-me, não danifique a terra, e nem o mar, e nem a árvore, até que haja os assinalados na terra do servo do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, que era 144 mil judeus. Vocês estão vendo? Eles foram repreendidos até que esses judeus aqui entrem no átrio, entrem na porta da salvação. Mas esses três ismos aqui são doutrinas de demônio, mas existe um outro ismo muito mais perigoso do que esses três aqui. É o que nós vamos falar agora a respeito desse último ismo. Esse último ismo que vai vir, que vai reunir todas as religiões em torno de si, chama ecumenismo. Ecumenismo é como uma coxa de retalho de pano de diversas cores, que vai reunir todas as religiões em torno da Igreja Católica Romana, para cumprir uma profecia do que o irmão Branham disse aqui nessa mensagem aqui, ó. A mensagem é ato do Espírito Santo. Diz assim: eu creio que num desses dias glorioso, quando esta confederação unida de igrejas se reunir e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos e for colocado ali de acordo com a palavra, então eles formarão uma imagem à besta. E eu lhe digo, verdadeira igreja de Deus será, a verdadeira de Deus será juntada, e os reais verdadeiros crentes de metodista, batista ou presbiteriano ou dos pentecostais, nazareno, peregrino da santidade, seja tal que for, e ajuntarão e serão cimentados pelo amor de Deus. Vocês estão vendo? Aquilo forma o corpo do Senhor Jesus Cristo, todos os crentes vocês estão vendo? Agostinianos e de mentes nécias serão lançados em um lago, e eles serão diretamente para a confraternização de igrejas. Rapaz, vocês estão vendo a profecia do profeta se cumprir? Agora, meus irmãos, o ciclo se fechou. Agora é a hora de vocês mostrar suas cores. Vocês dizem, eu creio numa mensagem, eu creio num profeta, mas vai chegar a hora, quando o profeta diz que muitos vão naqueles dias, eles não vão suportar a pressão, e muitos vão negar a Cristo, porque chegou a hora de refletir aquilo que o irmão Branham está dizendo.
Então, meus amigos, esse ecumenismo que vai vir é que vai trazer todas as religiões, vai reunir todas as religiões em busca de, eles dizem que é a fraternidade da humanidade. Eles dizem que as igrejas reunidas vai solucionar todos os problemas do mundo. Mas não, para Deus não funciona assim. Para Deus, o que une um cristão com o outro é o Espírito Santo, o mesmo Espírito que está em você, está em mim. Espero que vocês venham entender isso através desses ismos. Olha, meus amigos, se vocês um dia parar para entender o que são esses ismos foram levantados pelo diabo para perseguir o povo judeu, perseguir os judeus e destroçaram o mundo com guerras. Mussolini invadiu a Etiópia e destroçou lá a Etiópia, matou muitas pessoas. E esses 4 cidadãos que estão escritos aqui, que segundo o irmão Branham em Apocalipse 7, esses 4 anjos são essas 4 pessoas que estavam no mundo causando todos esses transtornos no mundo, até que o Senhor Jesus Cristo vem e repreende. Quando o Senhor Jesus Cristo vem e repreende eles, rapidamente eles têm um fim trágico, porque tinha que parar aquilo. Mas eles fizeram no mundo, como se diz, desgraça, matou muita gente, aniquilou muitas pessoas, mataram muitos judeus, até que o anjo da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, esse anjo é o Senhor Jesus Cristo, se levantou e repreendeu ele. Não, pare com isso, até que se cumpra o número dos assinalados, que é os 144 mil. Mas depois que esses 144 mil for assinalado, essa doutrina, esses ismos voltam com tanta força, porque esses ismos é que vai destruir o ecumenismo. É através desses ismos que vai ser levantado, é que vai destruir. Quando esse ecumenismo estiver no mundo, todas as religiões unidas em torno de uma doutrina católica, que é a Santíssima Trindade e o batismo pagão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amigos, eles vão governar o mundo com essa confraternização de igreja. E segundo a Bíblia, em Apocalipse 18, caiu a grande Babilônia, o comunismo manda um míssil atômico em cima do Vaticano, caiu a grande Babilônia. Aí o anticristo muda o trono dele lá para Israel. Então, meus amigos, isso é uma mensagem de reflexão, que vocês possam entender o que são esses ismos. Eu não compreendo como é que as pessoas dizem crer em Deus, dizem crer num profeta, e estão aí crendo nesses ismos que eles estão ensinando nas escolas aí, esse comunismo que foi forjado nesses 3 ismos. Vocês estão entendendo? Fascismo, nazismo e comunismo. Então essas doutrinas aí são doutrinas de demônios, e vocês estão enredados com essas doutrinas aí. Chegou a hora de vocês agora mostrar suas cores, porque existirá um arrebatamento. Eu quero ver se vocês, crendo nessas coisas, vocês estarão prontos para subir. Mas quando eu entendi isso, nunca mais quis saber de esquerda. Não é essa esquerda que está dizendo aqui que os deputados se ficaram ao lado do povo, sentando à esquerda, não. Lá nos Estados Unidos são 2 partidos, esquerda e direita, mas lá não tem comunismo, não. Lá não tem. O que é o comunismo? O comunismo vem tirar seus direitos. O comunismo, ele vem destruir as famílias. Vem tirar a autoridade que um pai tem sobre seus filhos. Por quê, meus amigos? Para que o Estado venha mandar nas pessoas. E no comunismo, todo mundo pobre e o Estado rico. É um tipo de reinado, o presidente, os magistrados, tudo rico, os governadores, e o povo, a classe pobre. E segundo minha avó, quando eu era criança, a minha avó falava assim para mim, eu me lembro como hoje: ó, meu filho, vai se levantar a bandeira vermelha, e as pessoas vão perder os seus direitos, mas vai existir uma guerra que o povo, para colocar os seus direitos de novo, vai ter uma guerra que o sangue vai correr no calcanhar.
Porque é isso que o comunismo faz, é tirar os seus direitos. Vocês estão entendendo? Quando esses ramos, quando esses ismos se levantarem de novo, vão lançar um míssil em cima do Vaticano. Caiu a grande Babilônia. Então, meus amigos, a profecia do irmão Branham se cumpriu. Trouxeram o Papa dos Estados Unidos. E esse homem aí vai pegar todo o histórico de João Paulo II, o concílio ecumênico que está pronto, e vai levar o povo à perdição. Vai trazer o povo para essa confraternização de igreja. E nós que conhecemos a mensagem do profeta, que sabemos que quando isso aconteceu, o arrebatamento está próximo. Porque quando a igreja sobe, Satanás desce. Olha, meus amigos, Apocalipse 12, o diabo é lançado aqui na terra. Não é que o diabo queira estar aqui, não. Mas existe um corpo preparado para ele aqui na terra, para quando ele for lançado. Agora, o que existe agora é um falso profeta. É um demônio ali ungindo um falso profeta. Mas quando o diabo descer e encarnar naquele corpo, ele será a besta. Ele será o anticristo. Vocês estão entendendo? Quando ele, lá no Apocalipse 12, quando ele é lançado, ele desce com grande ira, porque sabendo que lhe resta um pouco de tempo. Porque para que o diabo venha a ser julgado e condenado, ele tem que passar por esse plano aqui. Ele tem que se tornar físico, ele tem que se tornar humano. Então, meus amigos, existe hoje um demônio ungindo aquele corpo, mas quando ele for lançado, ele vai entrar naquele corpo e ele será Satanás em carne humana na terra. Ele mesmo em carne humana. E ele vai governar sobre os seus filhos caídos. Mas aqueles que não aderirem a esse concílio mundial de igreja, aqueles que não se aderirem a essa confraternização, vão ser perseguidos e mortos. Então se preparem vocês para subir de um arrebatamento, porque chegou a hora agora em que Deus vai trabalhar para ajuntar essa noiva para subir. Essa é a mensagem que eu tenho pregado aqui. Já chegou a hora de vocês parar para refletir o que eu tenho pregado aqui, porque o tempo está se findando. Eu quero que vocês entendam isso, que não é fácil você estar falando dessas coisas. Como eu falei na pregação anterior, que esses 7 reis, que esse 8º rei que será o anticristo, mas hoje eu posso afirmar por essa profecia de William Branham. Porque, meus amigos, quando vier esse homem dos Estados Unidos, está aí a mão. Espero que vocês venham entender, que vocês venham captar o que são esses ismos. Nossa política é mesclada pelos esses ismos. Nós não temos um partido de esquerda, nós temos um partido filiado a esses ismos, dizendo ser de esquerda. Essas pessoas que dizem ser de esquerda aqui no nosso Brasil, muitos deles são comunistas, muitos deles são fascistas. Vocês estão entendendo? E essas doutrinas foram levantadas no inferno para trazer o caos ao mundo. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse levantado e repreendido esses 4 anjos aqui, ele teria destruído o mundo. Vocês estão vendo como está escrito aqui em Apocalipse 7? O poder que tinha esses 4 anjos, como está escrito aqui, ó. E depois dessas coisas, viu 4 anjos que estavam sobre o 4 cantos da terra, retendo o 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, e nem sobre o mar, e nem contra ave alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou com grande voz, está vendo? Do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar, está vendo? Dizendo: não danifique a terra e nem o mar, e nem árvore alguma,
Se aquele anjo não se levantasse, que tinha o selo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para repreender eles tinham acabado com o mundo. Vocês estão entendendo a gravidade aqui, desses 4 anjos, que disse para vocês, Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann? Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse levantado ali, do trono da intercessão, para repreender eles tinham acabado com o mundo lá atrás. Mas deixa que os assinalados, 144 mil judeus, esteja dentro do aprisco, pois eles voltarão. Esses ídolos voltarão outra vez, com força, para destruir esse sistema babilônico. Esse sistema que vai reunir essa confraternização de igreja. Espero que vocês tenham entendido minha mensagem, que a graça de Deus esteja sobre vocês. Grande Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, Senhor. Leva-me em paz, debaixo da cobertura do teu sangue, em nome do Senhor Jesus, amém.